Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Perspectiva Jurídica. O tema de hoje é super interessante. É verdade, Manu, é muito interessante. Aqui no Fofocas, o objetivo é a gente discutir jurisprudências polêmicas, né? E quando nós nos deparamos com esse assunto, né, eu fiquei super empolgada. Fiquei super empolgada. Falei com a Manu, a gente tem que falar sobre isso. É a respeito do trabalhador dependente químico que pediu demissão do emprego para quitar dívidas com o traficante, porque ele estava sendo ameaçado de morte. E depois ele pediu na justiça a reintegração ao emprego. E o TST reconheceu que deveria ser reintegrado. A decisão do TRT, né, do Paraná, que já havia reconhecido, a sentença reconheceu, o TRT reconheceu e o TST confirmou. Então eu falei assim, gente, a gente tem que falar sobre isso. Porque a decisão em si, ela veio cheia de detalhes passíveis de discussão. Inclusive sobre a incapacidade relativa que foi reconhecida nas decisões. No entanto, não houve no processo o procedimento de interdição judicial ou o procedimento para reconhecer a incapacidade da pessoa, né, do dependente. Não houve isso. Foi baseado nos laudos médicos emitidos pelos psiquiatras do INSS, que são médicos concursados, né, que todos os relatórios afirmavam que ele era dependente químico há mais de 24 anos e que, em razão do abuso indiscriminado de crack, de cocaína e outras drogas, ele começou a desenvolver distúrbios psiquiátricos, como bipolaridade, transtornos de humor importantes, né? E tinha crises de compulsividade e de impulsividade significativos, sendo que o dependente químico alegou na inicial que o pedido de demissão foi justamente num desses momentos de crise, né? Que a gente chama de crise maníaca ou de crise de mania, né? Que a pessoa toma uma decisão impensada porque está sobre o efeito da droga ou em momentos de abstinência e toma a decisão, e daí os magistrados, desde a origem, entenderam que a manifestação foi viciada, a manifestação de vontade foi viciada. Né? Exatamente por essa influência, né, do estado mental. Isso. Nós sabemos que, né, a OIT principalmente, né, nós temos aí a Convenção 55 que fala, né, que todo trabalhador tem que ter o estado, a capacidade, a doença, a capacidade física, a aptidão para o trabalho, não é somente ter uma aptidão física, né, tem uma aptidão também psicológica, mental. Né? E o que eu achei interessante, Manu e você que nos assiste, é a respeito da questão da incapacidade. Porque a gente sabe que a incapacidade, né, absoluta, né, com a reforma dos artigos 3º e 4º do Código Civil, a incapacidade absoluta é apenas para as pessoas menores de 16 anos. E a relativa, né, para os maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais e os toxicômanos também, né? E para a incapacidade relativa, né, aí a exceção dos menores de 18 anos, né, entre 16 e 18 anos, o dos ébrios habituais e dos toxicômanos tem que ser reconhecida por decisão judicial. E a sentença, a decisão ela tem que ser registrada publicamente no cartório para dar notícia pública daquela incapacidade. Isso não aconteceu nesse processo, né? Exatamente. O trabalhador, ele trabalhava há anos numa instituição bancária importante, né? Uma sociedade de economia mista, então quem já assistiu direito administrativo vai saber de qual banco nós estamos falando, né? É verdade. Ele compareceu, ele já havia sido afastado inúmeras vezes para internação em clínicas de tratamento, e numa dessas internações, ele tinha saído há 3 dias da última clínica, ficou ali virado, em crise de abstinência, consumindo crack, muitas outras drogas. E aí, no último dia, foi no dia 8 de junho, ele amanheceu na porta do banco, chegou muito antes do próprio gerente da agência, sentado, sujo, com roupas... Ou seja, passou vários dias na rua. Vários dias na rua, consumindo drogas, sujo, compareceu às 8h20 da manhã na agência. Quando ela foi aberta, o gerente da agência viu aquela situação, perguntou o que ele estava fazendo ali, falou assim que tinha chegado e precisava pedir demissão, porque ele estava sendo ameaçado de morte
né, por traficantes. Ele não tinha dinheiro para pagar a dívida e a única forma que ele teria era pedir demissão para pegar o dinheiro da verba rescisória e quitar a dívida. Porque ele não tinha bens para quitar, né, a dívida com o traficante. E ali havia uma ameaça real. E séria de que se ele não pagasse, ele morreria. Né? Inclusive os familiares, os pais dele foram ameaçados. E nessa circunstância o banco não se negou a reconhecer, né, a validar o pedido dele de demissão, apenas falou assim, não, tudo bem, tá demitido. No entanto, quando ele compareceu no sindicato, porque já fazia anos que ele trabalhava no banco, então, acima de 1 ano, há de ser homologada a rescisão pelo sindicato. O que o sindicato fez? Não homologou. Porque o pai do dependente químico estava com ele e falou a respeito da situação, inclusive levou os laudos psiquiátricos. O sindicato falou assim, não, peraí, não posso reconhecer, não posso homologar essa rescisão, porque ela está viciada, ele está doente e a empresa não pode reconhecer como válido o ato do pedido de demissão. Exatamente. Né? Apesar de ser um direito do empregado, o pedido de demissão, a empresa, nessa circunstância, não pode reconhecer. E aí o sindicato não homologou. Uns 2, 3 dias depois, o empregado entregou um pedido formal de reconsideração do ato da dispensa, né? Da demissão. Falou que estava numa situação de vulnerabilidade, ele precisava do dinheiro para pagar a dívida com o traficante e pediu para o banco reconsiderar e readmiti-lo. E o banco não o fez. Daí, passados alguns meses, na verdade, passados 10 meses desse pedido de demissão, ele ingressou na Justiça do Trabalho pedindo o reconhecimento, a reintegração, não foi nem a readmissão, foi a reintegração dele, ficando a cargo do empregador todos os ônus, todos os encargos, pelo tempo que ele ficou afastado. Primeira instância, deferiu. Segunda instância, também o TST reconheceu todas as decisões reintegraram. No entanto, essa decisão, ela não trouxe parâmetros objetivos para essa reintegração. E aí eu acho o perigo para a empresa. Porque a dependência química a dependência química é um problema de saúde pública. Isso. Né? E se a empresa tem vários trabalhadores dependentes químicos, vai ser sempre possível pedir demissão, depois pega a verba, paga o traficante, reintegra, e aí? Essa é a polêmica, isso que a gente quer discutir aqui. A gente gostaria da sua participação, inclusive, para demonstrar sua opinião, trazer sua contribuição aqui para o nosso quadro. Porque a problemática envolvendo essa decisão é exatamente isso. Nós não temos critérios objetivos, né, para analisar essa questão da possibilidade desse pedido, dessa reintegração. Não se estabelecem esses critérios objetivos, o que gera uma insegurança jurídica também para as empresas. E pode comprometer a saúde financeira da empresa. Isso. Porque olha para você ver, foram 10 meses até o pedido judicial de reintegração. E a gente está tratando, a gente tem que observar que a gente está tratando de uma instituição bancária. Mas se a gente estiver tratando, por exemplo, de uma empresa... Uma pequena empresa. Uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Pode comprometer a saúde financeira da empresa, né? Isso aí é importante a gente observar. Tanto que na decisão não houve sequer prova da ameaça. Que aí poderia ter se utilizado a teoria da perda de uma chance. Na verdade, por exemplo, os critérios da perda da chance, né? Para você comprovar que houve a perda de uma oportunidade e que ela te levaria a uma situação mais vantajosa ou evitaria um prejuízo, tem que comprovar que a chance era real e séria. Daí que a gente conversando, a gente até propôs que utilizasse aí por analogia esses critérios para comprovar se a ameaça é real, a ameaça é séria, né? Ele corre realmente risco de vida. Que pelo menos assim teria um embasamento para aquela decisão. Exatamente. Né? Aqui nesse caso não houve sequer prova da ameaça. Ele disse que ele estava sendo ameaçado de morte, comprovou ali que ele realmente era um dependente químico crônico, né? Mas não trouxe nenhum boletim. Não trouxe um boletim de ocorrência, exemplo, uma testemunha, nada disso, né? A gravação de uma ligação, não trouxe nada disso para os autos. Ele simplesmente alegou que não estava sofrendo ameaça, não tinha condições de quitar a dívida com traficantes e que se ele não pagasse ele morreria. Ok. É até uma questão de reconhecer um estado de perigo. No entanto, eu tenho que fazer prova disso.
Não é? Não basta também somente reconhecer alegar, eu tenho que provar o que eu alego. E aí eu acho que essas decisões, elas foram falhas em vários pontinhos, né? Obviamente a gente respeita a decisão dos magistrados. Eu achei extremamente importante, mas acho que houve erros técnicos, né? Isso, exatamente, apontar os critérios, né? Embasamento jurídico. Erro técnico no caso de não ter esse procedimento para reconhecer a incapacidade relativa, até porque... Que é um procedimento específico, ou seja, o legislador teve a intenção de trazer um procedimento específico para analisar a incapacidade. Exatamente. E a incapacidade, a incapacidade relativa, ela é graduada, ela pode ser graduada em razão do grau de dependência. Porque ele pode ser incapaz, mas ele não precisa ser incapaz para praticar todos os atos da vida né? civil. Não aí a incapacidade, a decretação, o reconhecimento dessa incapacidade tem que levar em consideração o grau da dependência. Se ele é um dependente crônico, né? Exatamente. Ela tem os critérios. Se for um dependente crônico, como é o caso desse processo, tudo bem, né? Aí eu posso restringir mais a prática de atos da vida civil, principalmente no que diz respeito ao próprio patrimônio, ao patrimônio das pessoas, né? Dos pais envolvidos. Mais próximos, entes familiares mais próximos, que podem até alimentar o vício com medo de perder aquela pessoa, né? Dela ser morta, enfim. Mas... o primeiro ponto que eu acho que vale crítica é essa questão da incapacidade, que ela não se presume, né? A incapacidade... Tem um procedimento específico. Essa incapacidade dos toxicômanos... É difícil falar. É um dos viciados em tóxicos é mais fácil e dos ébrios habituais. Ela não se presume, ela tem que vir ali ser reconhecida numa decisão judicial. Não houve isso. Aí, conversando com uma professora, a Fernanda Paula Diniz, ela é doutora... Um abraço, professora. Querida. Ela é doutora em Direito Privado pela PUC, professora de Direito Civil, muito competente, muito respeitada. Conversando com ela a respeito disso, ela falou assim, Débora, é o seguinte, de fato, não há essa situação de presunção de incapacidade. Não se presume, não. Porque tem procedimento. Tem um procedimento específico para isso, em especial no caso de viciados em tóxicos e ébrios habituais. Segundo ponto, nesse caso, poderia ser alegada a vulnerabilidade jurídica dessa pessoa e não a sua incapacidade, né? Exatamente. Porque são institutos distintos. Aí, nisso eu concordei muito com ela, porque, de fato, ele é vulnerável. Ele está numa situação de vulnerabilidade, ele não tem que... Até porque a empresa, o banco, alega que no ato do pedido de demissão, ele respondeu um relatório contendo 50 perguntas e as respostas foram bastante coesas, né? O que indicaria que no momento do pedido de demissão, ele estava em condições, sim, de tomar aquela decisão. Esse foi um ponto trazido pelo banco, né? E aí, também, inclusive, sendo coeso, o magistrado analisou e tudo, ainda assim o magistrado entendeu que havia incapacidade, não a vulnerabilidade jurídica desse trabalhador. A meu ver, é mais situação de vulnerabilidade, porque não houve o procedimento processual específico para reconhecer a incapacidade relativa desse agente, tá? A meu ver, é uma vulnerabilidade que tem que ser reconhecida. Nesse ponto, há esse equívoco. Segundo, não houve prova da ameaça real séria. Faltaram elementos objetivos, até mesmo para resguardar a empresa, a saúde econômica da empresa e evitar que ela se depare, né? Porque isso fez um precedente importante, né? É um precedente importante, importantíssimo, né, para outros casos. E a gente sabe que tem empresas pequenas, principalmente essas de construção elétrica, né, construção civil, que tem muitos trabalhadores jovens envolvidos com entorpecentes, com drogas ilícitas, né? E aí gera um problema econômico para a empresa. Exatamente. Tudo bem que o direito do trabalho ele serve ali para proteger, em especial, o trabalhador. Mas a gente também não pode esquecer que a empresa ela precisa ter saúde econômica para conseguir arcar com todos os seus encargos sociais, previdenciários, né, fiscais. Até porque dentro da Constituição, o artigo que trata do valor social do trabalho, a livre iniciativa também, né? Dentro ali da ordem econômica.
Então, nesse ponto, eu também acho que a também, né? a decisão, ela peca ao faltar ali a preenchimento de requisitos objetivos. É muito complicado você colocar um assunto desse para ser resolvido apenas com base em critérios subjetivos. Não tem. Até porque quando é o caso contrário, né, em que a empresa está dispensando o empregado, nós já temos, né, utilização, reiteradas decisões que se utilizam da súmula 443, da dispensa discriminatória, para poder fundamentar. Então, a fundamentação, até mesmo, né, professora, né, como a Débora está falando, a gente tem que essa fundamentação, ela vai servir, sim, de paradigma para outros casos. Claro. A gente tem que ter esse cuidado, porque a dispensa discriminatória, realmente, já temos essa súmula 443 que está sendo muito utilizada, né, em outras decisões de dispensa com doenças graves, como câncer, doença de, né, até a própria dependência química, que é a decisão do TRT da 20ª região. Isso. Que já utilizou da súmula 443 do TST, né, que aí inverte o ônus probatório em desfavor da empresa, né? A empresa que vai ter que provar que a dispensa não foi discriminatória. Exatamente. Né? E o caso foi justamente esse, o trabalhador dependente químico que foi dispensado, ele não pediu a reintegração ao emprego, mas ele pediu indenização por danos, né? E todos os direitos ali, as indenizações substitutivas, enfim, porque ele alegou que, por ser dependente químico, a empresa havia dispensado, né? Principalmente porque ele se recusou a submeter ao tratamento. Isso, exatamente, ele se recusou. Só que um dos sintomas mais importantes da pessoa que está viciada em entorpecentes é justamente dizer que não precisa de tratamento. Ela não se quer reconhece como doente. Exatamente. Muito embora a OMS já reconheça ali que a dependência química é uma doença. Né? Exatamente. Então, aí a empresa, pautada nessa recusa do trabalhador dependente químico em se submeter ao tratamento, ao invés de afastá-lo para o INSS para ele receber o auxílio-doença, o que fez? Dispensou. Aí, ou seja, foi um ato da própria empresa, né? O ato discriminatório foi da empresa, né? No caso que a gente estava analisando anteriormente, é o contrário, foi o ato do empregado. Então a gente tem que ver que também há uma diferença. Por isso que a gente está querendo aqui debater, porque a gente precisa também, assim como a gente precisa de critérios objetivos de comprovação de que o empregado é doente, no caso em que há o ato da empresa, no ato da dispensa, nós também precisamos estabelecer critérios objetivos para no caso em que o empregado, mesmo estando em situação de vulnerabilidade, que esse ato possa ser então válido, né? Nós não podemos simplesmente deixar isso à mercê de critérios subjetivos do próprio, né, do magistrado. Então teve essa decisão do TRT da 20ª região que se utilizou da súmula 443, né, para reconhecer como discriminatória essa dispensa por parte da empresa. E, inclusive, ressaltou essa questão dos sintomas, né, da dependência química. O fato da pessoa se recusar a tratamento não pode ser utilizado em desfavor do dependente, porque ele é vulnerável. Exatamente. Ele é socialmente vulnerável, juridicamente vulnerável e economicamente vulnerável. Exato. Porque o que ele recebe, ele quer consumir. Ele vai gastar para manter e até o mesmo vício. para se reinserir no mercado de trabalho depois, né? É muito complicado. É muito complicado. É muito difícil, tá? Então, os dados desse processo, gente, eu não vou disponibilizar, porque muito embora a pessoa não tenha pedido o sigilo, né, o TST não disponibilizou o número do processo na notícia para resguardar a identidade do reclamante e evitar que ele sofra discriminação no mercado de trabalho, né? E também no meio que ele convive. Discriminação, né? Esse próprio TST está resguardando. Mas o processo está emendado. Tá? Se você fizer a pesquisa jurisprudencial no site do TST, você vai colocar lá bancário, né? Recurso ordinário, demissão de trabalhador dependente químico, você vai achar esse processo, tá? Só não vou divulgar o número do processo aqui, justamente para resguardar a identidade do trabalhador, tá bom? Então, eu queria saber o que você acha, tá? Coloca aqui embaixo nos comentários, se tiver decisões interessantes no seu regional, coloca os dados do processo aqui e a gente vai fazer uma análise para fazer um quadro, né? Sobre o assunto que você sugeriu. Isso. E se você gostou, dê um like.
né? Divulguem para seus amigos. Compartilhem aí no Face, no Instagram. E até mais. Muito obrigada. A gente se vê semana que vem. Isso, até mais. Até mais.